E aí, turma do nono ano, tudo bom? Galerinha, olha só. é, eu tenho gravado os vídeos da outra turma de forma separada, porque fica melhor de compreender e tudo mais. E aí, o que acontece? Os vídeos têm ficado muito extensos. Então, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu vou corrigir e, ao mesmo tempo, eu vou fazer a revisão. Então, para quem está aí assistindo, já confere aí a correção e já escuta aí para ver a revisão também, tá bom? Então, eu vou iniciar do capítulo 3 até o capítulo 5. São capítulos um pouco maiores, mas aí é bom porque já fica tudo aí para vocês assistirem, ok? No mais, tenha dúvida, na videoconferências. O nono ano tem participado bem, então isso é positivo, ok? Eu vou passando e já vou explicando para vocês, ok? Olha só, a gente já inicia aí o capítulo 3 que fala sobre imperialismo, né? Lembra? E aí eu vou passar aqui. Deixa eu ver, hora. Pronto. Vocês lembram que o imperialismo, ali durante o século XIX, né, ele foi uma política neocolonialista, né? Ou seja, as nações europeias voltaram seus olhos para a África, para a Ásia e para a Oceania, uma tentativa realmente de explorar, né? Ou seja, para ter um maior mercado consumidor, para ter um maior recursos de matérias-primas, né? Então, a política imperialista foi a repartição desses continentes, a África, a Ásia e a Oceania, entre os países europeus, ok? E aí, a primeira pergunta ele já vem aqui, ó, né? O contexto, a gente estava em um contexto de segunda revolução industrial, né? Muitas mudanças, muitas coisas acontecendo, tá? E aí essa política, ela vem justamente fazer com que essa revolução industrial que estava ocorrendo, principalmente dentro da Europa, ela crescesse, tá bom? E aí já é a primeira pergunta, você já coloca aí a resposta, ok? A segunda pergunta, ele fala sobre essa questão da herança do colonialismo, né? Ou do neocolonialismo, no caso aí da África, Ásia e da Oceania. Essa questão da herança da gente falar um idioma X do nosso colonizador e tudo mais, ok? É importante que a gente perceba que o imperialismo é o que vai gerar aí, né, a Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha ela vai se sentir injustiçada dessa repartição, né? Ela vai achar que realmente não recebeu os territórios necessários, ok? E tem outra questão também sobre a questão imperialista, que essa exploração ocorrida da África, da Ásia e da Oceania, ela foi realmente muito cruel de exploração, de tortura, né, de tirada de recursos ao extremo e tudo mais, ok? Vou diminuir aqui que fica melhor. Aí aqui nessa questão da página, ele pede de acordo com o texto, tá? Você vai ler aí o texto e você vai responder a letra A, B e C, ok? Então, assim, é claro que depois de um tempo, as nações, né, as nações que estavam sendo exploradas, tanto na África como na Ásia, elas vão, de alguma forma, levantar movimentos contra essa exploração em que as nações europeias estavam investindo dentro desses países. Agora, é claro que realmente depois de um tempo de exploração, né, principalmente dentro da África, os movimentos de levante contra o imperialismo eles aconteceram depois de um tempo, mas eles aconteceram, ok? Vou diminuir aqui e vou passar a página. Pronto. E aí eu tenho a segunda questão, que é de acordo também com a imagem, para falar sobre os domínios da Inglaterra, dentro principalmente da Índia, tá?
A segunda questão, a letra C, desculpa, é uma resposta pessoal. Importante que vocês façam essa resposta com as próprias palavras. Lembrando que não deu tempo, vai lá e aperta o pause. E aqui a finalização de conteúdo, onde eu tenho um resumão. E aí é legal isso aqui, né? Porque ele marca todo o processo de independência, todo o processo de imperialismo. Imperialismo, a resistência, os mercados consumidores, matéria-prima, nacionalismo, pan-africanismo. É importante que a gente entenda que o século XIX ele é marcado por um processo nacionalista muito forte. E aí esse processo nacionalista, principalmente dentro da Europa, ele vai ocasionar certas questões, né, de autoafirmação das nações, né, as nações vão justificar sua exploração através disso, ok? E aí, é bom, para finalizar isso aqui, a gente já entrar que esse imperialismo ele foi muito justificado pela questão da ciência, né? O que o colonialismo ali durante o século XV, né, 16, ele foi justificado pela religião, esse imperialismo aqui, né, que aconteceu no século XIX, ele foi justificado pela ciência. Eles achavam, né, encontraram na ciência, na verdade, justificativas para o neocolonialismo, né, a questão da seleção natural, os europeus achavam que eram civilizamente mais superiores do que os outros, né? Ou seja, a civilização deles conseguiram evoluir por algum motivo e aí eles justificavam isso com a questão da seleção natural, tudo mais. Ok? Esse capítulo em específico ele é bem extenso, tá? E aí ele inicia com essa questão da Belle Époque, né? A questão do que a Europa no início do século XX, ela estava vivendo um auge, né? O auge da industrialização, o auge do desenvolvimento, né? Era conhecido como a Bela Época justamente por causa disso. E aí foram se desenvolvendo o nacionalismo e aqui, como ele fala, o conflito dos Balcãs foi se intensificando, ok? E aí, com esse conflito dos Balcãs já começa a se achar que realmente já vai ter um conflito com uma guerra. E aí inicia-se a paz armada, ou seja, as nações começam a desenvolver armamentos bélicos, ok? Porque já estavam com essa questão de querer um possível grande conflito, já se pensava muito nisso, né? Então já tem essa ideia aí, ok? E aí a gente percebe que durante aí já próximo da Primeira Guerra, antes de 1914, as nações já começam a fazer as possíveis alianças, né? Ok? E aí eu tenho as potências centrais e as alianças da Entente, muito também influenciada por causa do imperialismo. A gente estudou isso, tá bom? Vou diminuir demais. Vamos passar aqui para a gente ver a resposta dessa página. Ok? Primeira, segunda e terceira questão. Tá ok aí? E a quarta questão, que é uma análise de imagem. Ok? Que mostra justamente o assassinato, a prisão daquele que assassinou o arquiduque que provocou o início da Primeira Guerra. Aqui, justamente, ele pede para você fazer uma análise de texto, ok? E aí eu tenho uma letra A, B, C, D e a letra E, ok? Novamente, gente, não tá aí alcançando, dá um pause. E a letra E aí, vocês pegarem. Tá bom? Passando aqui
para frente. E aí, justamente aqui ele vai falar sobre a Primeira Guerra em si. A gente conversou em sala de aula que a Primeira Guerra ela foi um movimento, foi o primeiro grande conflito que aconteceu dentro da história, ou seja, as pessoas não estavam preparadas para isso. Né? A guerra, de fato, realmente acontece muito ali influenciada pelo nacionalismo, ok? E aí o conflito vai gerando aí grandes mudanças sociais e econômicas, né? A questão, devido ao homem para a guerra, a mulher já começa a ir para o mercado de trabalho, tá bom? E aí eu tenho a questão da saída da Rússia, né? A Rússia sai da guerra devido à Revolução Russa que estava acontecendo dentro da sua nação. Ok, aí ele vai perguntar sobre aquela questão das trincheiras, né? A gente falou isso em sala de aula, que as trincheiras realmente eram um agravante a mais para o conflito, porque os soldados estavam sujeitos às doenças, às pestes, né? À sujeira. A segunda questão aí, a terceira, a quarta e a quinta. Ok. E aí a gente tem a Revolução Russa, né? A Rússia sai da guerra devido a uma revolta interna, que é a Revolução Russa, muito embasada pelas ideias sociais comunistas, né? A Rússia ela vai ter a formação de dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, né? Na qual eles têm aí a questão envolvida com o comunismo, né? Os mencheviques queriam um processo transitório, os bolcheviques eram mais radicais, e é justamente aí a pergunta da segunda questão, né? E aí é justamente porque a Rússia, apesar de estar na guerra, comparado com outras nações, ela era muito agrária. E mesmo tendo aí uma pobreza, um nível de pobreza muito alto, a família Romanov se envolve dentro da guerra, né? E aí eu tenho um processo de início da Revolução Russa após o episódio Domingo Sangrento, em que a população marcha, né, até Petersburgo, Palácio de São Petersburgo, e aí a família Romanov ataca a população de uma forma muito cruel, e aí eu tenho início aos processos chamados de Revolução Russa. Ok, quarta questão aqui, tá? Até que Lenin assume o poder na Rússia, né? E aí ele tem a política, a nova política, uma política, né, realmente na tentativa de fazer com que a Rússia crescesse economicamente, né, aliando a ideais sociais e capitalistas, tá? Aqui quando fala sobre os Estados Unidos, a gente falou isso várias vezes, né? Os Estados Unidos ele vai crescer muito no pós-guerra, vai ter um crescimento industrial muito acelerado, a ideia dos bancos também vai ser realmente muito acelerada, e aí ele vai entrar numa crise, que é denominada de Grande Depressão, porque justamente existe uma demanda de vendas, né, de produtos, em que não vai ter o mesmo ritmo de consumo. E aí a Bolsa de Valores vai quebrar, ok? Ele vai falar justamente isso, né, na primeira questão, beneficiamento no pós-guerra, das indústrias que lá desenvolveram, principalmente de carro. E aí a terceira e a quarta. Quarta questão, do jeito que a gente faz na sala, o item errado você pode corrigir no próprio item. E aqui, né, aquele resumão, ok? E aí vocês preenchem aí. E aí a Segunda Guerra Mundial, que a gente falou na sala, né, é muito alimentado justamente por causa da Primeira Guerra, né? A gente sabe que no fim da Primeira Guerra houve o Tratado de Versalhes, na qual a Alemanha tem todo o custo de guerra,
E aí, esse sentimento de revanchismo dentro da Alemanha, aliado ao nacionalismo extremo, vai fazer surgir o partido nazista, né, liderado aí pelo Hitler, e o fascismo na Itália, ou seja, são movimentos, são regimes, primeiro são ideais, depois viram regimes totalitários, em que vai levar o mundo aí novamente para uma nova guerra, ok? Que é a Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra muito mais com saldos muito mais negativos, até pelo desenvolvimento bélico, né, o desenvolvimento tecnológico de armas, ou seja, eu tenho aí o processo quando Hitler começa a movimentar a Alemanha e fazer suas alianças, principalmente com a Itália e o Japão, chamada Tríplice Aliança ou a Tripartite, né? Ele começa a fazer esses processos de aliança e aí a Europa percebe, e aí não só a Europa, mas o mundo todo percebe que estamos aí, que estavam no iminência de uma nova guerra, ok? E aí é bom que vocês olhem, né, a questão do pacto anticomunista, do pacto de aço, tudo isso eu expliquei na aula, e é bom que já tem a aulinha gravada, vocês podem estar pesquisando, né? E aí Hitler inicia o seu processo realmente de ocupação das nações, ok? E aí Hitler ele vai ocupando primeiramente a França, até por causa do território da Alsácia-Lorena que ele tinha perdido na Primeira Guerra Mundial. Ele, quando fala Alemanha, né? Primeira questão aqui, gente, você marcar VOF. E aí ele primeiro ocupa toda a França e aí ele vai justamente agora em busca de ocupar a União Soviética, né? Porque até pelo regime que existia dentro da União Soviética também, né? O regime comunista de Stalin, ok? E aí ele já inicia esse processo, só que com a União Soviética a questão climática pesou muito, a gente viu isso em aula. A letra A, B, C, D e E, ok aí, ó, para vocês fazerem a relação. Aqui no finalzinho a sequência D, E, G, F, A, C e B. E aí o regime da guerra, né, que além dessa questão da invasão dos países, Hitler na Batalha de Stalingrado vai ter um insucesso, e aí quando ele realmente começa a cair, e aí a guerra ela não foi só uma guerra de território, foi uma guerra ideológica também, né, contra alguns grupos que Hitler considerava inferiores, como no caso os judeus, né. Então tinha uma política antissemita, tinha uma política, né, racista, né? Tudo isso provocado pela ideia de uma raça ariana pura em que Hitler alimentava. Ok, aí a primeira questão de acordo com o textozinho, tem o texto aí, a letra A, B e C. E aqui de acordo com a fotografia e o campo de Auschwitz, a gente falou em aula, né? O campo de Auschwitz foi um dos maiores campos de concentração, de extermínio, né, de uma população. A letra B. E aí essa pergunta é bacana, né? Como a maioria da população alemã se posicionava em relação às políticas nazistas? Os campos de concentração, eles foram construídos e divulgava-se uma ideia de trabalho. É óbvio que Hitler não ia divulgar o que estava acontecendo dentro dos campos, né? Então a ideia realmente era aquela de ter levado a população até esses campos para poder trabalhar. E o que acontecia dentro dos campos era totalmente o contrário, né? Era tortura, era exploração, né, terror psicológico, ok? É por isso que quando a guerra acaba, além do nascimento da ONU, eu tenho a questão também dos direitos humanos, né, uma política de direitos humanos. Novamente aí as palavras para vocês completarem. Está aqui os itens completados direitinho.
E as últimas páginas do capítulo, essa página aqui, 344, é um resumo total, né? Ele vai falar sobre as nações que principalmente atuaram na questão imperialista, as consequências do imperialismo. Pode estar aqui de novo, gente, dá o pause, tá? Quando for pegar essas respostas. Segunda questão e a terceira questão para você completar. Primeira questão, aí a quarta questão, falando sobre a situação dos soldados na Primeira Guerra. A letra B. Letra C. E a quinta questão sobre o Tratado de Versalhes, né? Que causou o revanchismo da Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. E por fim, vou aumentar aqui, os regimes totalitários, análise de imagens do fascismo e do nazismo. E aí ele pede para você colocar isso aqui em sequência de fatos, de ordem de 1 a 6. E aí ele fala, né, o dia D, né, o dia em que Hitler caiu, ou seja, no dia que as nações europeias invadiram a França e aí conseguiram conter os ataques de Hitler. Galerinha, vocês perceberam que era mais ali um resumão mesmo, né? Esses conteúdos, eles são bastante extensos. Então, é mais um resumão, mas a gente já debateu isso em sala de aula várias vezes. A gente teve umas aulas bem produtivas. O capítulo 4 ele foi todo dividido, tá todo em aula. Tá com dúvida? Vai lá, assiste de novo a nossa aula, né, que a gente fez, que eu fiz aí para vocês, ok? No mais, a gente vai tirar as dúvidas na videoconferência, né? A gente tem a aula da videoconferência, a gente ainda tem a próxima semana de uma revisão geral, ok? No mais, bye!